Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Reality Check Leadership Podcast. Hoje o meu convidado é Miguel Rações e vai ser um episódio bem especial. Aqui hoje vamos falar de liderança nos Estados Unidos da América. Olá Miguel, boa tarde. Bem-vindo ao Reality Check Leadership Podcast. Como é que estás, Alright. Miguel? Estás bem? Está tudo bem, Luís? Que tal? Tudo ótimo. Olha, Miguel, obrigado por este convite em cima da hora, mesmo aqui, a verdade é que podemos partilhar com quem nos está a ouvir que isto foi planeado em menos de uma horinha ou duas, não é? Exatamente. Acabado de sair do ginásio, Exato. com hora de almoço e vamos a isto. Bora! Olha, meu caro, obrigado mesmo a sério pela tua disponibilidade. Isto é um dia, Ora essa. é um dia que é importante para mim, que sou um fã da política norte-americana. E quando eu estava a pensar nas pessoas que conheço e nos meus amigos que vivem noutras terras, lembrei-me de ti, porque tu és um deles e vives exatamente onde está o olho do furacão neste momento, não é? Portanto, antes de começarmos e antes desta conversa progredir, eu queria-te só perguntar, que é uma conversa que é uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados: quem é que é o Miguel? Ok, é a primeira pergunta. E a segunda é o que é para ti importante na tua vida? São assim as tuas perguntas de arranque. Okay. Eu sei que não estavas à espera delas, mas... Não estava à espera. Agora, Sim, por menos, pensei que ias perguntar o que é que dizem os teus olhos. Não, Como dizem ainda não estou nesse nível de interação com os meus convidados. Ô Miguel, Então, fala-me quem tu, é que é o Miguel? Quem é que é o Miguel? O Miguel é um lisboeta português, com muito orgulho. Origem da minha família, Alentejo, Porto Alegre e Serpa. Estudado no ISCTE, trabalhei cá em Portugal durante 7 anos e neste momento sou imigrante. Sou já imigrante há 5 anos. Saí de Portugal em 2016 e tive quase 2 anos na Irlanda, em Dublin. E entretanto fui para os Estados Unidos, onde tenho estado nos últimos 3 anos. Numa cidade pequenina, não é? Numa cidade pequenina, remota, lá no campo, chamada Nova York, mais em particular Manhattan. Exatamente. Alguma coisa assim pequenininha, assim lá Coisa pequenina. numa ilhazinha. Exatamente. Boa, e então, e foste para os Estados Unidos fazer o quê, Miguel? Portanto, eu trabalho na área de informática, no gigante Google, mas hoje estou aqui para falar como indivíduo e não estou aqui a representar qualquer empresa. Portanto, disclaimer para os advogados ficarem descansados. Fiquem descansados, não vamos fazer perguntas sobre segredos de Estado. Exatamente. Olha, e como é que tu acabaste? Aliás, não é como é que tu acabaste na Google? Antes disso, o que é importante para ti na tua vida? Eu diria, em primeiro lugar está a minha família, estão os meus amigos e o meu país. E esta experiência de sair de Portugal não foi a contragosto, felizmente, foi por querer explorar o resto do mundo, mas sem nunca deixar as minhas raízes, as minhas origens. E tenho uma ligação muito forte tanto a Portugal como a minha família e aos meus amigos. Portanto, esses são os pilares da minha essência. E como é que, do ISCTE, não é? Um lisboeta com descendência e origens alentejanas, vamos dizer assim, e como é que tu acabas na Google? Como é que tu entras nesse gigante? Porque normalmente é difícil, não é? É um processo, sim, é um processo complicado. Portanto, eu estava cá em Portugal a trabalhar há 7 anos em consultoria e ao mesmo tempo estava a fazer a minha tese de mestrado e estava já cansado daquilo que eu chamo a exploração do mercado de trabalho português. Acho que somos pessoas muito qualificadas, com muito valor, mas que as entidades trabalhadoras em Portugal não dão o devido valor. E disse, para mim, chega, despedi-me.
não tinha nenhuma pressão financeira, não estava endividado e decidi fazer uma pausa. Nessa altura o meu pai tinha falecido, eu precisava de uma pausa, tinha terminado o mestrado, achei que o mercado português não me estava a dar aquilo que eu queria e nessa pausa candidatei-me à Google. Uhum. Passei por um processo extenuante de entrevistas, foram 9 entrevistas num total de 7 meses. E após estas entrevistas fui selecionado e fui para a Irlanda, para Dublin. Foi aí que comecei como Program E já agora, Manager. que é uma curiosidade que eu tenho e que de certeza muita gente tem, quando nós passamos por, sei lá, num processo de recrutamento, por 1, 2, 3 entrevistas, normalmente nós já ficamos, quer dizer, o que é preciso mais, não é? Quer dizer, 3 entrevistas, depois de repente ainda tem uma 4ª entrevista, e dizes, 4 entrevistas. Mas nesse processo que é tão longo, o que é que diferenciou? O que é que, daquilo que tu conhecias de Portugal e da forma como também tinhas sido já recordado em Portugal, o que é que tu diferenciaste? Ou diferencias de uma Google nesse processo? É um processo muito metódico. Ok. Ou seja, cada entrevista tem um objetivo muito específico de avaliar uma dimensão da pessoa. Uhum. Cá em Portugal temos normalmente a entrevista com os recursos humanos, depois com o chefe de equipa e às vezes, Exatamente. se for uma startup, CEO. Sim, sim. Para dar aqui, não, o que nós estamos o que é avaliado no processo de entrevista são dimensões de liderança, são dimensões da tua capacidade analítica e cada entrevista é focada num determinado tema, portanto temos diferentes entrevistadores com objetivos específicos de esmiuçar um determinado tema e levar-te mais além. E é preciso perseverança, não é? E resiliência para aguentar esses 7 meses, não é? Sem Para dúvida. aguentar esses Eu 7 meses. não tinha muita pressão, portanto eu estava, como se diz, estava na boa, estava tranquilo, mas foi um processo que foi duro, mas ao mesmo tempo gratificante e fiquei Claro. obviamente muito feliz de ter conseguido. Boa, entraste e foste para a Irlanda. Isto foi em que ano já agora? 2016. Ok, em 2016. E então tiveste, entretanto, imagino que passou algum tempo na Irlanda e depois tiveste uma oportunidade para sair, porque continuas na Google, portanto, houve Sim, essa continuo na oportunidade, não Google é? em Nova York. Portanto, entretanto vi uma vaga que me era mais apelativa, mais relacionada com o mundo técnico e era em Nova York. Portanto, mudei para os Estados Unidos não por ter aquela paixão aos Estados Unidos, como muita gente tem. Sim, sim, Nova York, uau! Nunca tive claro. esse fascínio, esse deslumbre, mas foi mesmo pela oportunidade. Achei que em termos de carreira era uma posição que estava mais alinhada com os meus objetivos. Candidatei-me, fiz novo processo de entrevistas, fui selecionado e mudei-me para os Estados Unidos, já sob a administração de Trump. Boa, exatamente. Isso foi um ótimo, como se diz nos Estados Unidos, um segue. Exatamente. Mas antes de ir para lá, quero-te perguntar qual é que é. Eu também já estive fora e lembro perfeitamente de chegar ao pé dos meus amigos e dos meus pais e dizer: olha, vou para um sítio qualquer trabalhar, por exemplo, vou para o Brasil, vou para um sítio qualquer. Mas é diferente, não é? Uma pessoa dizer que vai para a França ou que vai para a Bélgica para ir para Nova Iorque, para Manhattan, não é? Como é que reagiu a tua família? Já estavam à espera que tu fosses dizer alguma coisa assim do género? Não. A minha família, por acaso, estava à espera que eu dissesse: vou para a Austrália. Foi? Ok. Ainda mais longe. Desde os meus tempos de faculdade eu sempre tive esta ideia. Sim. Um dia quero ir para a Austrália, um dia quero ir para a Austrália e ainda vou. E ainda irei, ainda está nos meus planos. Portanto, não foi surpresa nenhuma para a minha família quando eu disse que ia sair de Portugal, ia para a Irlanda, e também não foi surpresa nenhuma quando disse que ia para Nova Iorque, e a minha família sempre me apoiou incondicionalmente. Boa, É uma coisa maravilha. que eu não posso queixar, a minha família é fantástica. Um beijinho para a minha família. Então agora, está entregue. Agora, pegando no segue que tu me lançaste, tu chegas, em que ano é que chegaste aos Estados Unidos? Cheguei, foi em 2018. 2018, portanto já havia Trump ali há uns aninhos. Estava, exatamente. E portanto,
A pergunta que eu gostava de fazer desde já era, isso era visível para ti? Ou seja, nós, enquanto estando aqui na Europa, as notícias que nos chegam do Trump, não é? Da administração Trump, são aquelas notícias das maluqueiras, das coisas imprevisíveis que ele faz, do que diz, etc. Mas lá isso sentias que como à partida traz mais informação, como estás no meio, as pessoas falam disso, como é que era? Como é que era viver com esta noção de que todos os dias o presidente pode dizer qualquer coisa completamente chocante? É assim, antes sequer de chegar aos Estados Unidos foi o processo do visto. Ou Certo. seja, Exatamente, é verdade. as políticas de imigração do Trump fecharam ainda mais os Estados Unidos e tornaram a entrada de pessoas estrangeiras muito mais difíceis. E, portanto, uma das primeiras barreiras à entrada foi este processo de visto e havia muitos pontos de interrogação em que não se sabia sequer se eu conseguiria entrar. Portanto, o processo de visto foi muito mais estrito, muito mais apertado do que era até então, mas consegui. Fiz a entrevista na Embaixada dos Estados Unidos em Dublin e passei. Mas notei que mesmo em termos e mesmo falando com os advogados de imigração, que eles diziam que o processo estava muito mais meticuloso. Portanto, eu entrei como mão de obra especializada, é esse o visto que eu tenho, e foi assim que eu consegui entrar. Depois, no dia-a-dia em Nova Iorque, não se sente o Trump. Claro que as notícias foi um choque. O que eles consideram notícias, para mim eu considero talvez um pouco mais de desinformação e dependendo do canal de televisão que estás a ver, é a mensagem que eles te dão. As mensagens são completamente partidárias. Sim. Se estás a ver CNN, é mensagem democrática, eles tentam passar uma mensagem mais imparcial. Se estás a ver Fox News, é completamente republicano, mas eles nem sequer tentam pintar a coisa. Aquilo é, o presidente é o melhor, ele só faz coisas corretas. Exatamente. E do outro lado, na CNN, é exatamente o oposto. O Trump é um imbecil, só faz porcaria. Mas no dia-a-dia, vou-te dizer que não se sente, até porque Nova Iorque é um estado que tem um governador do Partido Democrático e então contrabalança ali um pouco as coisas. Portanto, não diria que se sente no dia-a-dia, isto pré-pandemia, à entrada dos Estados Unidos. Olha, isso é muito giro, porque assim, eu nunca vivi num lugar que tenha, vamos dizer, dois partidos. E tu também não, quer dizer, tu viveste num lugar em que tens vários partidos, tens independentes, tens uma mistura de posições que vão da esquerda à direita, mais extremista, menos extremista, mais ao centro, mas nós os dois crescemos nesse ambiente, não é? Crescemos neste ambiente que havia um PS, um PSD, um CDS. Nos Estados Unidos isto não é assim, o CDU, nos Estados Unidos isto não é assim, não é? Nos Estados Unidos nós temos o Partido Democrata e o Partido Republicano, e, portanto, parece que só tens duas coisas para escolher. Sim, gostava de ter a tua opinião sobre isso, ou seja, sim, eu sei que tu também valorizas a diversidade de opiniões, portanto, como é que é viver num mundo em que tem que ser branco ou tem que ser negro, não é? Quer dizer, não há grandes diferenças. Ou então abstens-te. Tens a possibilidade de teres candidatos independentes, mas o que é verdade é que estes candidatos independentes, pela forma como o sistema está montado, não têm sequer a mínima hipótese de alguma vez. Teriam de ter pelo menos 20% de votos para ter alguma chance. E o partido capital? que está a arrancar, mas já chegamos a esse tempo. E o capital, não é? Um partido que está a arrancar não consegue logo à cabeça conseguir 20% dos votos, portanto está excluído. Portanto, efetivamente torna-se uma posição binária, ou és azul ou és encarnado,
que é como quem diz, ou és democrata ou és republicano. Exato. E política nos Estados Unidos é um tema que é muito sensível. Há muitos temas que são muito sensíveis a falar nos Estados Unidos, mas política é um deles. E eles, no dia de ação de graças, é um tema que toda a gente diz que evita com a família, Porque porque aquilo dá vai dar sempre batatada. confusão. Sei, eu ouvi dizer isso. Dá sempre confusão. Mas é um pouco estranho tu viveres num sistema em que ou és a favor ou és contra. Exato. E não consegues ter aqui uma posição neutra, tanto que a posição destes dois partidos é muito oposta. E há áreas comuns, mas mesmo nas áreas comuns eles pintam a manta de outra maneira. Eles fazem parecer que o que o outro está a dizer é completamente antagónico, quando na verdade estão a dizer os dois a mesma coisa. Sim. E é uma coisa que os mídia têm um papel muito importante de ainda mais exacerbar essas diferenças, essa polaridade que já os partidos têm. Tu dizias que havia muita desinformação, não é? A verdade é que há muitos canais, não é? Há muitos canais, não só os canais nacionais, mas depois tens os canais federais, os canais regionais, os canais dos próprios... Os rádios. É uma coisa Rádio, monstruosa. Os podcasts são uma coisa enorme. E quando tu dizes que há muita desinformação, onde é que as pessoas podem obter informação fidedigna, não é? Como é que se faz o chamado fact-checking e acreditas nesse fact-checking, não é? É complicado. É complicado. E normalmente o que tu fazes é tentares encontrar fontes fidedignas, e depois o conceito de uma fonte fidedigna também podemos debater, mas não indo por aí. É encontrar fontes fidedignas e várias fontes confirmem a fidedignas mesma coisa. Que confirmem a mesma coisa. Mas é um processo que é muito desgastante, e é preciso que uma pessoa esteja efetivamente muito empenhada em fazer este fact-checking para conseguir acompanhar o que é a verdade. E uma coisa Exato. que o Trump conseguiu fazer e muito bem é continuar neste ciclo de inverdades, para não lhes chamar mentiras, e que os média não conseguem acompanhar, porque os média não conseguem fazer fact-checking, porque ele tanto diz uma coisa como diz outra, e agora está a dizer que está sol, e no momento a seguir está a dizer que está chuva, quando efetivamente nem está um nem outro. Está um tornado, ou sei lá. É muito, muito difícil acompanhar o Trump nesta... Mas eu tenho noção, já agora, e pergunto-te que tu sabes o que é, quando nós tínhamos o Sócrates, ou quando tivemos o Cavaco Silva, e era evidente que se eles dissessem uma coisa assim, mentira, tipo, e fossem apanhados, era duro, eles eram linchados, salvo seja, pela opinião pública, porque és mentiroso, tal como se viu agora, não é? No Sócrates, com todos os processos que tem, e toda a gente tem noção, tal como Isaltino em Loures, apesar de continuar a ser eleito, mas nos Estados Unidos o que eu sinto é que, por mais mentira, por mais maluqueira que o Trump diga, há sempre alguém que depois vai pintar a manta de uma forma diferente e dizer, sim, ele não queria bem dizer isso, ele queria dizer assim, ele queria dizer assado, sim. Porque o partido é tão unido, não é? Aquela bolha é tão unida que tudo o que ele diga parece que, pronto, é como tu dizes, começa a ser normal. Começa a ser normal a dizer que os moinhos provocam, que as eólicas provocam cancro, não é? Agora que os médicos, ele dizia há 2 dias, que os médicos queriam que mais pessoas morressem porque ganhavam mais dinheiro do Covid. Portanto, isto vai passando, não é? Tu vais dizendo, isto vai passando, todos os dias é isto. Certo. Tu tens 2 dimensões desse problema. Então tu tens efetivamente a máquina do governo a tentar atenuar
ou conter as barbaridades que ele diz, e depois, por outro lado, tens a sociedade dos Estados Unidos, em que, para os apoiantes de Trump, eles têm a clara noção que ele não está sempre a dizer a verdade. Eles têm consciência que o que o presidente diz pode não ser verdade, mas não é isso que importa. O que importa não é a dizer a verdade. A diferença que eu consigo claramente perceber entre a sociedade dos Estados Unidos e a sociedade portuguesa é que, para nós, os valores, como a verdade, são muito importantes. Nos Estados Unidos tens um sistema de valores diferentes em que o que importa é ter sucesso, o que importa é ser rico, o que importa é ter força. E muito fixe. ele tem esta Nunca me tinha percebido isso, é verdade. ele tem esta posição de força, diga-se bem, diga-se mal, ele transmite uma mensagem com convicção, e isto é muito valorizado pelos apoiantes de Trump, porque independentemente de eles saberem ou não que ele está a falar verdade ou mentira, o que lhes importa é que eles acreditam que aquela pessoa que está a falar com tanta convicção o está a defender. E quando tu acreditas que uma pessoa, independentemente de dizer a verdade, te está a defender, é uma pessoa que tu apoias. Esta é a minha perspectiva dos apoiantes de Trump. A verdade não interessa, o que interessa é que ele está aqui para fazer algo bom pelo país. Se isto é verdade ou não, isso é outra história. Sim. Mas isto é a perspectiva dos republicanos que o apoiam. Eu contava-te em off há bocadinho que vi uma entrevista deste português que trabalha há mais de 40 anos no Texas, e que ele dizia que votaria e que vai votar Trump outra vez, porque o Trump, com o investimento que fez nas obras públicas, colocou comida no prato dele e da família dele. E, portanto, a verdade é que quando tocas um conjunto, uma franja de pessoas, de um país, de uma nação, quando lhes consegues pôr comida na mesa, que é o que na verdade todas as pessoas precisam, concordo, não interessa se a pessoa está a dizer a verdade ou não. Certo. Está ali por mim. Mas ao mesmo tempo tens muitos agricultores, muitos mineiros, muitos operários fabris que ficaram sem emprego, apesar do Trump dizer que vou fazer, vou acontecer. Portanto, tens efetivamente esta franja de apoiantes de Trump que está a sentir o backlash das políticas. Que não era bem assim, na verdade. E ainda assim alguns continuam a defendê-lo. Pois. Olha, num país, focando aqui agora para exemplos de liderança, e tu estando também numa empresa como a Google, que também é muito conhecida por ter excelentes exemplos de liderança, há alguma coisa que tu pudesses e que gostasses de partilhar sobre um exemplo que tenhas passado de uma liderança que tu sintas, é mesmo isto que eu acho que é uma boa liderança? Alguma coisa que te saia assim, pop into your mind? Eu, felizmente, na minha carreira e na minha cadeia hierárquica, sempre tive excelentes líderes. Há exceções, mas a regra é que sempre tive bons líderes. E na Google, pronto, dado também o processo extenuante de entrevistas que uma pessoa passa, tu tens a certeza que aquela pessoa, ou tens muita convicção que aquela pessoa é uma pessoa certa. Tenho imensos exemplos de liderança dentro da Google, tanto em Dublin como em Nova York, mas aquele que mais me salta à mente até é um manager que eu tive português. Ótimo, maravilhoso. Exatamente. Walter Raimundo foi meu manager na Indra, quando trabalhei em consultoria, e para mim é um exemplo de liderança que tem visão, é uma pessoa que tem visão, sabe o que quer, sabe influenciar e protege a equipa. Ok.
E eu já tive exemplos de chefias, que é como quem diz, e podes fazer aqui um bip, que cagam para baixo. Ou seja, se está a haver confusão, está a haver porcaria, o problema é da equipa. Se as coisas estão a correr bem, são eles. Isto é um exemplo péssimo de liderança, já tive também, infelizmente, mas o Walter foi um exemplo exatamente o oposto. Se havia algum problema, era com ele. Se as coisas estavam a correr bem, era a equipa. E isto dá alento a um trabalhador. É um exemplo que um eu ótimo considero exemplo. liderança É fantástica. ótimo. E fico muito contente por ver que é um português e que significa que continua por cá a transmitir esses valores a alguém. Portanto, isso é ótimo. Olha... Eu quero dizer que às vezes falta-nos um bocadinho deste brio, não é brio, autorreconhecimento, que somos um povo com muitas capacidades. E às vezes falta-nos reconhecer isto. Porque a nossa cultura também instiga a humildade, mas ao mesmo tempo temos de reconhecer quando fazemos as coisas bem, quando temos valor, e nós somos um povo com muito valor. E tenho um orgulho imenso de ser português. Somos dois. E somos muitos, de certeza. Somos muitos. Olha, não quero, até porque a gente de certeza que ficaríamos aqui muito tempo a conversar, mas eu quero voltar aqui um bocadinho para os Estados Unidos e para as eleições, e gostava de ter uma noção tua de... Isto neste momento está... Hoje é o dia das eleições, portanto estão milhões, está a haver milhões e milhões de pessoas a votar, como antes não era normal. Portanto, temos os votos por correspondência, temos os votos... Portanto, no dia das eleições há uma grande probabilidade de não se saber quem ganha, mas há aqui porque faltam contar estes votos todos que ainda estão a chegar, mas há aqui uma noção que eu me tenho vindo a perceber, especialmente seguindo hoje este dia mais de perto, de que se espera uma loucura de Trump, caso ganhe, e que se espera uma loucura de Trump, caso perca. Portanto, caso ganhe, ele de alguma maneira legitima toda a sua política e toda a sua força. E atenção, nos Estados Unidos temos o Electoral College e é muito possível que ele consiga, não é evidente, mas ao mesmo tempo, caso perca, diz-se muito, e seja nas redes sociais, seja nos canais de televisão, e eu tenho cuidado de ter a Fox e a CNN ao mesmo tempo para tentar perceber o que é que está a acontecer, mas dizem que, muitos dizem que o Trump poderá hoje, portanto, na minha madrugada, declarar que venceu, sem ainda ter a noção se efetivamente venceu. Porque faltam receber porque ele está a colocar em causa toda a legitimidade das eleições por causa do voto por correspondência. Tu, na tua equipa, na tua experiência, ao viver nos Estados Unidos, especialmente com o Black Lives Matter, com tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos, achas que isto pode ser um barril de pólvora muito, muito, muito diferente daquilo que... Achas que pode explodir isto? Eu não quero ser pessimista, mas tem potencial para isso, e tem potencial para isso, especialmente se for uma vitória à tangente. Certo. Esta noite nós temos, efetivamente, hoje é o último dia das eleições, é hoje que numa situação normal se determinaria quem ganha, quem perde. Efetivamente, com a pandemia e com a abertura de alguns estados para enviar o voto por correspondência, abre-se esta possibilidade de não se conseguir determinar quem é que é o candidato vencedor. E isto, por acaso, ontem estava a falar com os amigos meus, e isto é o maior risco para a coisa dar para o torto. Sim, aquele interregno, não é? Aquele tempo. Portanto, se hoje não fica claramente decidido um ou outro, o Trump vai dizer que ganhou e vai dizer que não reconhece os votos por correio,
Desculpa, às vezes o português me Sim, falha sim, um sim. bocado. Que Os votos por correio, ele já disse várias vezes e ele já, ele parece já- que está a ele preparar já- a cama toda para a coisa acontecer, não é? claro, claro, ele já disse, ele sabe que não tem hipótese de ganhar, e mais ainda com os votos por correio, mesmo o partido dele diz que nós vamos impedir que as pessoas votem por correio porque isso não nos é favorável. Isto já é algo completamente contra a democracia, ou seja, o que é importante é que todas as pessoas expressem a sua opinião de voto, e quando tens um partido a dizer que nós não vamos permitir que pessoas votem e eles fazem supressão de voto ao nível do Estado, ao nível Sim, sim, dos sim. distritos, Ainda e hoje agora estão a vão correr fazer vários processos em tribunal por causa disso. Já hoje. É impressionante. vão fazer mais, e o Trump tem estado a preparar a cama, vão fazer supressão dos votos, vão tentar fazer supressão dos votos, vão tentar anular todos os votos que foram por correspondência. E os votos por correspondência são também, por género, maioritariamente democratas. E passo a explicar. Os votos, mais ou menos nos Estados Unidos, distribuem-se. Grandes cidades votam democrata, áreas rurais votam republicano. E as filas de voto nas cidades onde os democratas estão são maiores. Logo, há mais democratas que, para não estarem nas filas de voto, enviam o voto por correspondência. E especialmente numa situação pandémica, quem é que vai querer estar horas? Claro. Os meus amigos estavam a dizer, passas 10 horas numa fila Sim. à espera para votar. Estás-te a expor numa Eu acho situação que de isso é risco. um compromisso de civismo brutal, mas quem é que em Portugal ficaria 8 horas à espera para votar? Estás a imaginar? Quer dizer, por amor de Deus. Exato, mas pronto, ao mesmo tempo o Trump está a dizer não, os votos por correspondência não são válidos, isto é a fraude fiscal, a fraude Sim, há fraude eleitoral. fraude eleitoral, quando na verdade não há evidência nenhuma, não há prova nenhuma, e os estudos que foram feitos, votos por correspondência, indicam uma franja ínfima, Sim. que não é sequer representativa, de fraude. Sim. E Nunca na conseguiriam verdade até influenciar. foram fraude pró-republicano. Portanto, Sim. Isso não interessa, como tu dizias há pouco. Isso não interessa. mas voltando aqui um bocadinho atrás, esta noite vai ser decisiva, esta noite vai ser ou vai ou racha, e existe possibilidade de hoje conseguirmos ter um vencedor. E esse vencedor vai sair porque temos contagem dos votos da Flórida e da Carolina do Norte, que são dois estados que alternam Sim, são os chamados swing states. swing states. Apesar da Flórida, Flórida é menos um bocadinho, mas sim. Neste momento está em aberto Flórida e a Carolina do Norte. Flórida tem 29 votos no colégio eleitoral e a Carolina do Norte tem 15. E estes são os estados que fazem a contagem em direto. Portanto, se estes votos forem para o Biden, não há margem para dúvida. Sim, que depois a eleição vai pender. Do resto que venha, não interessa os votos por correspondência, Biden já ganhou, pela soma dos votos do colégio eleitoral. Portanto, sim, porque a verdade é que será praticamente impossível ao Trump fazer flip de algum, tipo fazer o switch de algum Estado normalmente democrata. Portanto, claramente que o voto decide-se hoje como sempre, porque este modelo do colégio eleitoral, que também é um modelo, pronto, que muita gente quer se ver livre nos Estados Unidos, porque já se provou que não ganha sempre o voto popular, não é? E já agora, antes de fecharmos, eu gostava de fazer uma pergunta, porque os Estados Unidos é líder de número de mortes e de número de casos de Covid-19 e, portanto, isto acaba por ser a grande mancha do Trump, independentemente daquilo que ele possa dizer. Estas mortes e estes casos aconteceram no seu turno, não é? Aconteceu enquanto ele era o responsável. E, portanto, isto, na tua ótica, poderá ser um grande fator decisor de decisão de voto, não é? Quer dizer, vamos votar em quem? É efetivamente
Aliás, tu vieste para mais, Portugal por causa disso, não foi? Tu estás em sim, Portugal neste exatamente. momento. Neste momento estou em Portugal, vou estar cá esta temporada até isto acalmar, porque efetivamente não me sentia seguro nos Estados Unidos. Sim. As políticas a nível federal, que é a nível do país, não existe guidelines nenhumas. Felizmente, em Nova York, o governador impôs medidas muito estritas e, apesar do que se diga de Nova York ter tido os maiores picos, eu acho que Nova York é um caso de sucesso, que aquele governador conseguiu conter a pandemia, apesar da densidade populacional daquela cidade ser impressionante. É impossível tu passares na rua e não cruzares com centenas de pessoas. Mas voltando à tua pergunta, efetivamente a questão da pandemia vai ser um fator decisivo e vai ser a franja da população que está mais afetada por isto é a faixa etária mais idosa. E esta é a população que, apesar de tendencialmente votar em Trump, se está a sentir diretamente afetada pelas políticas ou não políticas, exatamente, pela falta de ação. ou pela falta de liderança do presidente. Portanto, este vai ser o tema, e mesmo o Trump diz nos seus comícios políticos: Covid, Covid, Covid. All they talk about is Covid. Ele está zangado com esta história. Está zangadíssimo, e o Obama teve a dizer, fez uma rábula acerca desta postura do Trump, em que o Trump está com ciúmes do vírus, está com ciúmes da popularidade do vírus, que falam mais notícia do vírus do que falam do Trump. E o Trump está zangadíssimo, então por acaso o Obama foi muito engraçado a apanhar este. Mas pronto, concluindo aqui esta história, isto vai ser um momento decisivo para, não só para a América, para o mundo, não tenho dúvidas. Para o mundo. Estava a falar ontem com um amigo meu que diz que se o Trump ganha, americano, ele teme que haja Estados que queiram sair dos Estados Unidos, que ele diz que não acha que isto dê para a guerra civil, mas receia que alguns Estados queiram sair porque não estão completamente alinhados com a política mais protecionista e virada para dentro e sair não é sequer protecionista, é o fim da democracia. Todas as políticas que ele está a fazer, a supressão de votos, a completa e total desapego à realidade, a não defesa dos interesses das pessoas, está para além, mas acima de tudo é as medidas antidemocráticas, a mentira, e depois ter o Partido Republicano a apoiar, como foi na história do impeachment, a apoiar incondicionalmente, sem qualquer respeito pelo que é os valores democráticos. Os tribunais, esta questão do tribunal agora, da nomeação da juíza para o Supremo Tribunal, essa é outra. feita em 2 semanas, que nunca tinha acontecido uma coisa destas nos Estados Unidos. A verdade é que fala-se muito do undermining the democracy by, como é que eles dizem? By changing the political institutions. Portanto, porque o Trump consegue ter nomeados, tipo, em todos os sítios fulcrais de uma administração, ele consegue ter pessoas e pôr essas pessoas a serem defensores dele, independentemente do que ele faça. E nós esperamos, imagino eu espero que enquanto português, eu espero que um tribunal consiga, independentemente da cor política, consiga prender ou não prender, ou trazer à justiça pessoas que mentiram, que roubaram, que falsearam, ou que foram influenciadas por outros países, não é? Mas pronto, a verdade é que é um mundo muito diferente do mundo em que vivemos hoje, e eu nunca pensei estar a passar por isto, por 2 coisas: uma, ter este tipo de líder à frente de um país como os Estados Unidos, e estarmos no meio de uma pandemia deste género, que, como tu dizes, que
te trouxe para Portugal porque não te sentias seguro. Estás a ver? Exatamente. Isso é duro. Uma coisa que eu quero acrescentar é que em relação à vitória de Trump, à hipotética vitória de Trump, e tal como tu estavas a dizer, ele está a colocar pessoas que defendem as suas cores políticas, defendem os seus ideais, e mesmo este meu amigo estava a dizer que no final deste mandato, se ele voltar a ganhar, quem é que o vai tirar de lá? Quem é que o vai impedir de se reeleger, tendo em conta que o espectro político e judicial está montado completamente a seu favor? Vai se tornar no novo Putin. Este é o receio. Este é o receio. Mais do que os ideais, é a falha do sistema de democracia daquele país. E eu vou-te ser muito sincero, eu acho que numa população e numa nação que criou e que tem que criou tudo e que mudou o mundo e que deu ao mundo génios e empresas e coisas incríveis, eu fico um bocadinho triste por ver que os dois candidatos são estes. A Exato. sério, fico mesmo triste. É que na corrida no Partido Democrata tu tiveste um conjunto de pessoas com outra energia, com outro estatuto, com outro conhecimento, mas depois a máquina começa a funcionar, não é? Claro. Engole tudo no caminho. E tens, eu lembro do Mayor Pete Buttigieg, que é um tipo, que eu revejo com um grande potencial, com o coração e a cabeça no sítio, mas que pronto, é comido por uma máquina demolidora que é a máquina de doações, que é a máquina de capacidade de angariar dinheiro, que de certeza que um Biden terá, que mais ninguém terá, não é? Mas foi interessante ele pôr a Kamala Harris, porque eu acho que foi uma decisão muito inteligente. É um bom pescar de olhos, sim, é um bom pescar de olhos e pelo menos para mim traz-me alguma esperança de que, ok, está lá alguém que tem uma visão diferente do mundo e que talvez consiga influenciar o futuro presidente, se for o Biden, a poder mudar algumas coisas. Olha, Miguel, eu não te quero levar muito mais tempo, até porque a nossa conversa já vai longa, mas não queria deixar de te perguntar qual é que é o teu nível qual é que é a tua expectativa para o vencedor desta noite e quando é que tu gostarias de regressar aos Estados Unidos para voltares à tua vida normal na bela cidade de Nova Iorque? Como diz o outro, prognóstico só depois do jogo. Exato. Mas eu acho que não tem como Biden não ganhar. Okay. Não existe, ou seja, as sondagens dão clara maioria com 10 pontos percentuais a nível de voto popular e para já com 20 pontos de vantagem no colégio eleitoral. Não existe como Trump inverter isto pela via pela via democrática. Só pela mentira, pelos processos em tribunais. Portanto, a minha expectativa é que isto termine e termine hoje. Ok. Porque senão isto vai dar pano para mangas. Portanto, seguindo as tuas palavras, para terminar hoje tem que ser um landslide, tem que ser mesmo uma grande diferença. Caso contrário, tem que ser uma tareia. Caso contrário, eu não sei se ainda tens um apartamentozinho lá em Nova Iorque à tua espera, não. Mas se não tens, olha, deixa-o estar, porque olha, e já agora, quando é que tu gostavas de regressar? Quanto antes? Significava que a pandemia já não existia. Sim, exatamente. Eu tenho voo de regresso a 10 de janeiro, portanto vou ficar cá em Portugal até dia 10 de janeiro, passar o Natal e passagem de ano em família. Mas estou desejoso de voltar. Ou seja, sinto a minha vida em suspenso aqui em Portugal, porque a minha vida já, apesar de estar cá em Portugal, já não é cá. Olha, aproveita enquanto cá estás para estar com sem os dúvida, teus. sem dúvida. E agradeço-te mais uma vez a tua disponibilidade. Foi uma ótima conversa. Adorei conversar com alguém sobre política norte-americana e de certeza que ficava aqui muito tempo. Aliás, o meu dia hoje vai ser muito, para além de trabalhar, vai ser estar atento. E espero-me uma boa noite
de eleições, tal como faço em Portugal, também faço com os Estados Unidos. Miguel, meu Luís, caro, um grande abraço, muito obrigado. Quero também agradecer-te, Luís, e quero mais que tudo agradecer o teu exemplo de liderança. Obrigado, muito um prazer. Um abraço, Fantástico, fica sempre. bem. Tchau, Deus. Obrigado. Tchau, tchau.